Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu trazer mais algumas declarações do presidente, que aí a gente faz o combo completo. O petista também criticou o presidente americano Donald Trump e disse que ele foi desaforado com o Brasil. A gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. E por fim, Lula saiu em defesa do ditador do Irã, Ali Khamenei, morto na ação dos Estados Unidos. Que se ele tivesse aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paulo, Cautz e Marcília, boa noite a você que nos acompanha. É rir para não chorar, né? Que é a elegia da ignorância, né? Ele ignora tudo, é mau político, é mau presidente, é mau governante, uma besta quadrada em todas as disciplinas das escolas aí que ele não frequentou. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei. Código de ética foi ferido pelo Trump. Que código de ética é esse? Entre presidentes, que é isso? O código de ética... Deve ser do Fachin. Hã? Deve ser o do Fachin. É o do Fachin, que ele não sabe. Ele não tem ética nenhuma, não sabe o que é isso. O Lula fala sobre assuntos e ignora totalmente. O Trump fez, por não saber disso, certamente, a maior ofensa parece um elogio. Ele disse que a maior ofensa não, a coisa que mais irrita o Lula. Quando o Trump desejou a ele bom trabalho. Ele não trabalha desde 1977. Ele vive de discurso desde que descobriu a boa vida mansa de dirigente sindical. Né? Aí ele disse o seguinte também, e o Trump disse perfeito, é um país politicamente perigoso. É um país que um dos três poderes que, segundo a Constituição, são iguais, deveriam ser, poder ainda acha, eles estão descobrindo que cada vez menos, mas ainda acha que governa o Brasil. Aí ele fala que aqui as eleições, o Lula diz que o Trump deveria aprender aqui, as eleições aqui são mais tranquilas. Fora o assassinato do português, quer dizer, os Estados Unidos dão uma lição de como funciona uma democracia. Eles já enfrentaram tragédias que o Brasil ignora. Assim, um assassinato do presidente, eles tiveram mais de um. Alguns presidentes foram assassinados, são figuras importantes. E, no entanto, a lei permanece sendo cumprida. Ou a Corte Suprema continua fazendo um trabalho exemplar. Quer dizer, é uma democracia que serve de exemplo para o mundo inteiro há quantos anos, meu Deus? A Constituição americana, são algumas páginas que tem e bastam. O número de emendas é minúsculo, enquanto aqui a nossa Constituição, que tem menos palavras do que a da Índia, é trucidada todo dia pela Corte Suprema. Que democracia não tem preso político, nem exilado político. O Brasil tem ambas as figuras. Muitos brasileiros vivem essa situação. Nós estamos assistindo agora, isso é outro assunto, a derrocada do Supremo. É um desmoronamento. Mas disso tratamos depois. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, o problema do Brasil do Lula não tem nada a ver com o que a Dilma achava que conhecia, o Nelson Rodrigues, e dizia, é o complexo de vira-lata. Precisamos perder o complexo de vira-lata. Nada a ver. É a síndrome do pobretão metido à besta, que o Brasil, que é o problema do Brasil. É o nobre decadente que anda aí de fraque puído nos fundilhos. Isso
que o Brasil acho que dá lições para o mundo, para os demais países. Vamos conversar sobre isso. Como é que é? Bilateral, encontro. Bilateral. Que você estava explicando, estava adiantando que não existe isso. Porque o Brasil é convidado no G7. Né? Ele não integra o grupo. Isso como se falasse inglês. Ele não fala português. O intérprete sofre encontrando a palavra ali que possa ser traduzida, porque o Lula, ele fala do acordo de paz que ele tentou, era um acordo é o acordo com que sonha o Irã. Né, o governo dos ayatolás atômicos aí estava feliz da vida, porque não mexia, não alterava o plano deles, o projeto deles, não opunha nenhum óbice a isso, e eles seguiriam com o plano nuclear, ter uma bomba para jogar a bomba sobre Israel. É isso que eles querem. E ele andou com o presidente da Turquia, andavam para cá, para lá, e ninguém dava bola para eles. Ele ainda tem isso na cabeça e acho que teria resolvido os problemas do mundo. O Lula é um cara que envergonha o Brasil. Ele envergonha. Então o Brasil é um país politicamente perigoso, sim, porque tem esse presidente, tem esse Supremo, fora o resto. E tem as organizações criminosas que o Lula se recusa a combater. Cauti, vamos repercutir um pouquinho mais. Tem esse trecho ali da fala do presidente Lula, ali desabafando, se sentindo um pouco magoado, traído ali com o presidente Donald Trump, que classificou as facções criminosas como terroristas, sendo que a gente já falou bastante disso, né? Ele foi alertado muitas vezes de que isso aconteceria. E tem um outro ponto, justamente, que eu queria te ouvir sobre esses bastidores do acordo lá de 2010, porque segundo o presidente Lula, se tivesse feito aquele acordo mediado com o Brasil, junto com a Turquia, o mundo estaria em plena paz, Carlo Cauti? Paula, é claramente um caso de geriatria que desaba na psiquiatria, porque não é possível achar que o presidente Lula está em plena condição das suas capacidades físicas e mentais. Só para relembrar ao nosso público, o acordo de 2010, que era um acordo fajuto entre o Irã, a Turquia e o Brasil, não foi rejeitado pelo Trump malvadão. Ele foi rejeitado pela então secretária de Estado dos Estados Unidos, que era Hillary Clinton, do Partido Democrata de esquerda, durante o governo de Barack Obama, que também era amigão do Lula. Então, assim, se nem os democratas, que são brother, né, que são amigões do Lula, achavam aquele acordo sério, quiçá o Trump. Então, não é o problema, não é o Trump. O problema é que aquele acordo não tinha a mínima viabilidade, porque previa que os iranianos enriquecessem urânio no Brasil, passando pela Turquia, obviamente era infactível o negócio desse, e não dava garantias que não tivesse enriquecimento escondido, né, no Irã. Então, é claramente Lula ou não sabe do que está falando, ou mente sabendo de mentir. Mas a parte mais cômica é quando ele fala que ele entregou um papel escrito para o Trump. Mas me pergunto se ele conseguiu ler aquilo que ele entregou para o Trump. O Lula, que mal consegue ler o cardápio de restaurante, vai entregar o quê para o Trump? E não, por acaso, uma série de questões que demonstram que o Lula não sabe do que está falando nesse caso também. Ele pede que os americanos devolvam Alexandre Ramagem ou Ricardo Magro, que é o dono da Refit, a refinaria do Rio de Janeiro. Mas se a gente pega, por exemplo, a lista de difusão vermelha da Interpol, todo mundo pode fazer isso em casa, é só colocar Interpol, lista de difusão vermelha, e colocar o sobrenome Ramagem lá, vocês verão que nem a Interpol está querendo que a extradição do Ramagem. Por quê? Porque até a Interpol sabe que o processo contra o ex-diretor da Polícia Federal realizado aqui no Brasil é ilegal. Aqui a gente também acabei de fazer isso no computador, mandei para a produção, que prontamente mostra pra gente. Sequer a Interpol aceitou colocar o nome de Ramagem dentro da lista de difusão vermelha. Portanto, muito menos os americanos vão mandar de volta para o Brasil alguém que teve uma condenação política por um tribunal viciado por questões ideológicas que estava fazendo o interesse do governo Lula, e aquele processo é nulo do começo até o fim. Então, vai pedir o quê? Exato, por escrito para o presidente Trump. Então, é tudo muito ridículo. E por último, Paula, a questão das eleições tranquilas. Aqui no Brasil, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que censura, que caça candidaturas, que impede que partidos políticos e que jornalistas possam falar a verdade, ou pelo menos divulgar as suas opiniões. Nos Estados Unidos, a gente tem uma Corte Suprema que permitiu que Trump se pudesse candidatar e depois o povo decida quem que é o melhor candidato. Uma Corte Suprema que defendeu sempre a liberdade de expressão, mesmo se isso desagradava um dos lados políticos. Uma Corte Suprema que sempre defendeu todas as garantias constitucionais e principalmente que ainda tem um mínimo de dignidade
impunidade, porque nenhum ministro de uma Corte Suprema americana recebeu 129 milhões de reais de um banqueiro corrupto como Daniel Boccaro, diferente daquilo que acontece aqui no Brasil. Então, as eleições nos Estados Unidos são muito mais tranquilas daquelas aqui no Brasil. Paulo, você está muito exigente, querendo que ele entenda cardápio de restaurante. Ele não entende letreiro de botiquim. Ô Marcília, e tem esse ponto, ele citou o nome do Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. A gente lembra que o governo americano despachou um delegado... Ramagem. Despachou um delegado federal. Perseguição política, mandou de volta dos Estados Unidos para o Brasil por conta daquela prisão de Alexandre Ramagem. Até o Caut fez essa pesquisa ali, o nome dele nem consta na Interpol. Ele está nos Estados Unidos já há algum tempo, provavelmente pedindo asilo político, né? E o presidente Trump citou o nome também do ex-delegado. A língua que o Lula, desculpa só, para completar, a língua que o Lula fala não se limita a amputar o R do verbo do infinitivo. Nem o S, né? Não é fazer, falar, não, é o M. E qualquer coisa que termina, tipo viagem. Ele não faz viagens, faz viagem. E ramagem virou ramagem. É isso, como é que o pobre tradutor vai entender? Daqui a pouco ele não entende. E a menina que tem que traduzir para a língua de Libras. Até nome próprio, né? Ele não consegue. Exato. Pois é uma boa pergunta. Será que a pessoa que traduz para Libras também erra? Porque é preciso errar. Né? Não sei se ela faz o gesto pela metade para mostrar que o Lula não fez a concordância verbal. Tem que ser a tradutora da Dilma Rousseff. Aquela chegou à perfeição. Heróica. A da Dilma é campeã. É, campeã. Aliás, eu uma vez estava num debate e estava ali um dos porta-vozes, não lembro exatamente qual era o cargo, mas era do governo Dilma. E ele era porta-voz, uma coisa assim. E eu não pude deixar de parabenizá-lo, porque é uma atividade que merece um esforço, hercúleo, né? E tal. Bom, o ponto aqui é o seguinte, o Lula, ele fala o que não faz sentido. Nada do que o Lula fala faz sentido, mas nesse momento ele se esforça para falar o que não faz sentido, porque o que faz sentido o humilha e o envergonha. Então, é mais ou menos isso. Se você está diante de uma situação em que você, meu time é o Corinthians, eu sou palmeirense, vou usar o Corinthians. Meu time é o Corinthians tomou uma lavada, o que eu vou fazer? Eu vou falar do juiz, vou falar do técnico, não é assim? O Brasil e Haiti, se a gente tomar aí um piaba do Haiti, né, tomara que não aconteça, mas se a gente tomar uma piaba do Haiti, a culpa vai ser de todo menos do nosso futebol. É pouco hercúleo, aí é diminuto. Então é isso, o Lula sabe que tudo que o envolve, o envergonha e o humilha. E aí ele vai falando de outras coisas, ele inventa realidades, ele sabe que ele está falando com a claque dele, ele sabe que ele está falando com uma velha imprensa que vai traduzir, aí sim, né, Augusto? A velha imprensa, essa faz esforço maior até do que o tradutor da Dilma. Claro, tem todos os S's, R's, M's, tudo. Completa as falas dele, e floreia as falas dele, mostra estratégia. É incrível a criatividade das pessoas para fazer com que o Lula demonstre algum tipo de conhecimento político. E aí é que entra essas falas que para nós não faz sentido, mas talvez para o eleitorado dele, com toda essa tradução e todo esse floreio que a velha imprensa faz e os companheiros dele também fazem, talvez isso para ele eleitoralmente faça sentido. Agora, né, de forma crua, ouvindo o discurso dele, sobriamente, que é uma coisa que ele também não está muito habituado, sobriamente ouvindo o discurso dele, não faz nenhum sentido. Grande imprensa, quando ele comete um erro, no máximo fala que cometeu uma gafe. Deslize. Uma pequena gafe ou algum deslize. A Dilma Rousseff fez voltar a figura do copydesk, né? Que o cara reescrevia o texto inteiro. Porque eu descobri, eu já contei aqui, mas vale repetir. Eu descobri o diário do blog do Planalto. Era uma publicação lá que saiu no tempo da Dilma e que reproduzia os discursos na íntegra. Então eu ficava imaginando o trabalho dos redatores lá, porque eles faziam o seguinte, aí ia direitinho, tudo que a Dilma falava fazia sentido, ali, algum, né? Então, quando era demais, o raciocínio, aquela coisa que vai para a nuvem, que ela anda procurando, né? Vai para a nuvem, desce aquela coisa, tipo, por trás de uma criança, até o cachorro oculto. Aí eles falam assim, inaudível, porque eles não mudavam o que ela falava, não mudavam, isso porque eles tinham medo da chefe.
punham tudo aquilo. Mas quando era demais, e nem eles conseguiam mexer, aí era inaudível. A loucura era total, era inaudível. Total inaudível.